Estamos sendo gravados. Antes de eu começar, alguém tem alguma pergunta ou comentário sobre a última aula, as últimas aulas? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu acho que já devem ter feito essa pergunta. Aquela primeira atividade, ela é em grupo ou ela é individual? Que primeira atividade, Leonardo? A atividade do. Eu vou pegar aqui, eu falo, aquela do Tita no Dia. Aquelas são individuais. Ah, Vocês podem legal. conversar à vontade, mas cada um entrega o seu relatório. Ah, não, perfeito. Então, professor, obrigado. Tá. Alguém aqui. Bom, a gente está com tão poucos alunos, mas tem alguém aqui que é aluno do reajuste ou não? Não. Acho que não, professor. Tá bom. Então vamos lá. Estão vendo a minha tela? Sim, Sim. sim. Tá. Então, pessoal, hoje a gente vai começar a discutir dinâmica molecular clássica. Algum de vocês fez o curso de dinâmica molecular na UFABC? Não, professor. Tá bom. Então, é a segunda técnica computacional que a gente vai ter contato. E agora, na parte de simulação, a gente vai começar a usar o Linux, né? Então, para a semana que vem, a gente, de preferência na quarta, a gente já vai ter instalado, mas se não tiver instalado na quarta, a gente faz uma aula, um mutirão para resolver problema e coloca o Linux virtual rodando no Windows de vocês, né? Ninguém precisa fazer. Alguém já conseguiu fazer aqui a instalação do ambiente Linux dentro do Windows ou não? Eu fiz a instalação de acordo com os slides das primeiras aulas lá. Acho que funcionou. Tá, ótimo. Mais alguém ou não? Eu botei o Linux no pendrive, senhor. Por enquanto tá de boa. Mas você roda ele pelo pendrive, é isso? Isso. Ah, tá. O problema de você fazer isso, aí você coloca lá só como testar, não é isso? Você boota o computador e você testa, é isso? Isso, eu mudo lá na BIOS É, e boto por ele. tá bom. Serve também. O único problema é que você não consegue salvar os seus dados, né? Assim, você vai ter que colocar na nuvem, sei lá. Mas pode ser também. Não, pior que dá. Eu tô fazendo uma outra matéria também que precisa. Hum, Aí fica salvo. mas ele fica salvo no pendrive ou na sua máquina? Não, no pendrive. Tá bom. Tá bom, Augusto. Tá bom então, gente. Arthur, então você pode fazer como o pessoal está fazendo. Se você tem Windows, tem uma maneira de dentro do Windows você rodar um emulador de Linux, de Ubuntu. E isso era aquele texto, aquele link que eu mandei para vocês, que ensina a fazer isso, né? Se você tiver dificuldades, enfim, aí a gente conversa. Bom, deixa eu voltar então para a aula de hoje.
né? Então, essa é a nossa 7ª aula, e alguns de vocês que já fizeram disciplina comigo talvez já tenham visto essa questão, mas essa aqui é uma questão que Richard Feynman colocou no começo das Feynman Lectures, né? Então, para quem não sabe, o Richard Feynman foi um dos físicos mais importantes do século XX. Então, um século que foi cheio de físico importante, ele conseguiu se destacar. E Feynman era um professor fenomenal, e durante as aulas dele, alguns alunos copiavam as notas de aula, né? Copiavam com tanta atenção, tanto detalhe, e depois virou um livro, mas na verdade quem escreveu o livro não foi o Feynman, foram os alunos dele, baseados nas aulas dele. E é um livro muito interessante, porque ele apresenta a física numa ordem completamente diferente do que a maioria das universidades faz. Enfim, não vem ao caso. Então, no começo das Feynman Lectures, Feynman coloca uma pergunta assim, ele fala, olha, suponha que algum cataclisma destruísse todo a memória, todo o conhecimento da humanidade, né? E suponha que você pudesse escrever numa plaquinha para os seres que sobrevivessem uma frase que contivesse a informação mais importante para ajudá-los a reconstruírem o conhecimento no estado que nós temos hoje em dia. Então, sobrou um monte de pessoas que não têm memória de nada e que voltaram basicamente à época das cavernas, mas suponha que em algum ponto eles vão reaprender a ler e escrever e vão ser capazes de traduzir o que você escrever na sua plaquinha, e aí, a partir daquele conhecimento, eles vão ser capazes de recompor o conhecimento da humanidade. Alguém daria algum chute aqui ou não? Alguém que não viu ainda essa pergunta, né? Quem já viu é fácil. Alguém gostaria de chutar ou não? Na aula presencial é melhor, porque aí eu provoco vocês a me responderem, né? E uma Eu vez Símbolos, né? Você já foi, né, Leonardo? Eu já fiz e já sei dessa em Pemo, professor. E quem mais estava falando? Eu disse que, só um minuto, tá um barulho aqui, que a gente podia pensar em alguma simbologia mais simples. Que simbologia? Não sei, matemática? Uma informação. Então, eu já fiz essa pergunta em sala e uma vez um aluno falou, a mensagem que eu daria para o povo é não lutem, não briguem. E um outro aluno falou assim, não, eu daria informação, briguem, porque é só na guerra que o conhecimento avança. Aí já gerou um debate acalorado, mas não era nada disso que é o propósito dessa pergunta aqui. Então a pergunta a gente sabe hoje em dia que coisas são a descrição correta ou uma descrição mais sólida da natureza que a gente tem, né? Por exemplo, a gente sabe que a velocidade da luz é uma constante em todos os referenciais inerciais. Esse é um dos postulados da teoria da relatividade. A gente conhece as leis de Maxwell. A gente conhece as leis de Newton. A gente conhece, enfim, o princípio da incerteza, né? Então, o que conhecimento que a gente poderia deixar escrito numa plaquinha e que seria o mais importante para a gente
permitir que essas pessoas recompusessem o conhecimento da humanidade, né? Então, a resposta que o próprio Feynman dá é: tudo é feito de átomos. Então, se você parte do pressuposto de que tudo é feito de átomos, você fala, bom, então eu sou feito de átomos, então os átomos se atraem. Existe alguma força entre átomos que faz com que eles se atraiam. Contudo, eu quando bato na parede, eu não grudo na parede e nem atravesso a parede. Então, isso é porque os átomos da parede, eles são capazes de repelir os átomos do meu corpo. Eu sou composto de átomos, mas uma criança cresce, né? Um adulto engorda conforme ele vai se alimentando de matéria que também é feita de átomos. Então significa que os átomos na comida são incorporados no meu corpo e passam a fazer parte do meu corpo. Então, existem alguns átomos que são bloquinhos e as coisas não são feitas. Não é que cada coisa no universo é um tipo de átomo diferente. Então, não é que existe um átomo de pessoa, um átomo de cachorro, um átomo de árvore e um átomo de pedra. Existem elementos, né? Existem átomos elementais. E quais será que esses são? Bom, o gelo, quando eu aqueço, ele derrete e vira água líquida. Então significa que os átomos da água estão mais fracamente ligados uns aos outros no estado líquido do que no estado sólido. Então significa que eu sou capaz de aumentar a força de interação entre os átomos, reduzindo a temperatura do sistema. Então, a ideia de Feynman era essa, é que, assumindo que isso daqui é verdade, essas pessoas iam começar a ter um monte de revelações, né? Eu acho fantástico o raciocínio do Feynman, mas ele tem uma falha, que é a história, né? E o conceito de átomos surgiu na Grécia Antiga e desapareceu por mais de 2000 anos. Ele foi retomado no século XIX e mesmo assim ele era combatido, né? Então Boltzmann, que vocês já devem ter ouvido falar ao longo do curso de vocês, e principalmente quem já fez termodinâmica estatística, né? Ludwig Boltzmann, o austríaco genial, ele era um grande defensor da hipótese atômica e ele encontrava muita resistência, né? E Boltzmann, infelizmente, adoeceu psicologicamente e chegou ao extremo de tirar a própria vida. Mas antes de fazer isso, Boltzmann deixou umas notas, uns cadernos de nota, que ele escreveu no começo assim: para que nem tudo tenha que ser redescoberto quando a hipótese atômica for recuperada. Então, vocês que já fizeram termodinâmica estatística sabem que Boltzmann iniciou essa descrição dos sistemas físicos como conjuntos de enfim, não são nem milhares nem bilhões, né, conjuntos incríveis, muito grandes de átomos, e ele conseguiu reproduzir assim diversos resultados da termodinâmica que eram resultados experimentais, né? Então, quando a gente fala que PV é igual a nRT, isso era sabido há muito tempo, porque era algo que em laboratório se verificava.
PV é igual a nRT. Mas antes de Boltzmann, isso era um princípio. Ou seja, PV é igual a nRT, porque eu meço no laboratório e eu vejo que é. Né? É que nem eu perguntar para vocês por que a força de Coulomb é Q1 vezes Q2 sobre 2πr. Né? Ela é assim porque ela é assim. Né? Eu não tenho resposta para isso. Então, princípios da física são realidades que a gente sabe experimentalmente que valem. Agora, por que elas são como são, a gente não sabe. Né? Se vocês acreditam em Deus, vocês podem dizer que Deus fez assim. Mas muito bem, eu estou digredindo aqui e, e, e voltando aqui à vaca fria. Né? Então, Feynman colocou que tudo é feito de átomos, e ele achava que essa ideia iria iniciar uma retomada muito rápida do conhecimento da humanidade. Eu discordo de Feynman, porque, como eu falei para vocês, essa ideia surgiu antes de Cristo, na Grécia, só para ficar desaparecida por mais de 2000 anos. Talvez Feynman achasse que essa nova geração de humanos não seria tão teimosa e não esqueceria o conceito. Bom, e se eu modestamente pudesse ali adicionar alguma coisa na plaquinha do Feynman, eu colocaria a equação de Schrödinger. Equação de Schrödinger independente do tempo. Né? Dizendo, olha, os átomos obedecem a essa equação. Há um tempo atrás se falava muito da teoria de tudo, né? Eu não vou começar a digredir de novo, mas a teoria de tudo seria uma teoria que explicaria todos os fenômenos da física. Isso é pensado mais na unificação da gravidade, que a gente tem uma descrição relativística, com a eletrodinâmica quântica, né? Enfim, a gente nunca descobriu uma teoria de tudo. Mas o mais próximo que a gente tem de uma teoria de tudo é essa equação aqui, pessoal. Porque, olha, tudo, absolutamente tudo no universo que for matéria, obedece à equação de Schrödinger. Um planeta, um átomo, uma barra de ferro, uma nuvem de poeira cósmica, a maneira como ela brilha, a maneira como ela interage com a radiação, a maneira como ela se agita quando a temperatura muda, está tudo aqui. Né? Então, essa aqui é, na minha modesta opinião, a equação mais poderosa que a humanidade já descobriu. Bom, e esse termo aqui, o V de R, ele é conhecido como o termo de potencial de muitos corpos. Né? Então, aqui eu tenho elétrons interagindo com núcleos, né? E o sinal negativo aqui me indica que essa força de interação é atrativa. Eu tenho elétrons interagindo uns com os outros, e agora aqui eu tenho o sinal positivo, né? E aqui eu coloco um fator de meio, né? Porque eu estou contando o elétron 1 interagindo com o elétron 2, e depois eu vou contar o elétron 2 interagindo com o elétron 1. Né? Aqui, na verdade, está em módulo. E a mesma coisa para a interação entre os núcleos. Né? A interação entre os núcleos é repulsiva, então por isso um sinal de mais aqui. E depende da carga dos núcleos. Né? Bom,
Então, os núcleos e os elétrons, eles interagem entre si e podem estar ainda sujeitos a algum campo externo, um campo elétrico, um campo magnético, enfim. Então, pessoal, a ideia de dinâmica molecular clássica, ela começa com essa citação de Laplace, que alguns chamam de um Newton francês, né? Então, Laplace tem essa frase célebre: supondo a existência de uma inteligência que em um dado instante pudesse compreender todas as forças que animam a natureza e a situação de todos os entes que a compõem, ou seja, a força de interação e a situação dos entes que a compõem é o estado inicial. Uma inteligência vasta o bastante para submeter esses dados à análise, ela abarcaria nas mesmas fórmulas os movimentos dos maiores corpos do universo e dos mais leves átomos. Para ela, nada seria incerto, e o futuro, o passado, seriam presente aos seus olhos. Frase bonita, então. Isso é o que a gente chama de uma teoria determinística, né? Porque a gente pode determinar com total precisão a evolução de um sistema físico, né? É uma questão de capacidade de cálculo que nós humanos, infelizmente, não temos. Né? Mas, de novo, se você acredita em Deus, Deus poderia fazer esse cálculo e vai saber exatamente tudo o que vai acontecer. Então, por isso é determinístico. A gente sabe que o universo não é determinístico, o universo é quântico. E então a gente fala de probabilidades quando a gente fala em física quântica, mecânica quântica. Mas isso não vem o caso aqui. Então aqui a gente está falando do clássico, né? Bom, aquele potencial V de R que eu mostrei para vocês, né, que tinha o termo de interação elétron-elétron, o termo de interação elétron-núcleo e o termo de interação núcleo-núcleo. O que determina esse potencial é a maneira como os átomos se distribuem no espaço. Então, se eu sei como esses átomos estão distribuídos, eu, em princípio, poderia calcular o V de R. E aí, existem duas abordagens principais para a gente fazer isso, né? A dinâmica molecular, que a gente vai ver em detalhe no curso, vamos fazer alguns exemplos, e o método de Monte Carlo, né? Então, na dinâmica molecular, a gente tem a evolução real do sistema com o passar do tempo, né? Eu tenho as equações de Newton, descrevendo como os átomos e as moléculas estão se deslocando e colidindo uns com os outros. Eu sei quanta energia é perdida nessas colisões, quanta energia é ganha. E é um método determinístico. A gente precisa fazer o cálculo das forças nesse sistema. E o método de dinâmica molecular, ele serve para descrever situações em equilíbrio e situações fora de equilíbrio. Então, quando você atira um projétil num anteparo, esse projétil vai ejetar partículas do anteparo, né? Obviamente, isso está fora do equilíbrio, mas, em princípio, a gente pode descrever isso por dinâmica molecular. O método de Monte Carlo, então, Monte Carlo, para quem não sabe,
a capital do Principado ali de... esqueci o nome agora. Aquele Mônaco, desculpa, gente, Mônaco, né? Acho que é o menor país do mundo. E tem um cassino lá, né? E Monte Carlo é o cassino. Então, a ideia do método de Monte Carlo é que ele não é determinístico, ele é estocástico, ou seja, estatístico, né? Então, pelo método de Monte Carlo, você vai variando aleatoriamente ou semi-aleatoriamente as configurações dos átomos e das moléculas, e você verifica se a energia do sistema diminui ou aumenta. Se ela diminuir, você sabe que você está indo na direção certa, porque o ponto de equilíbrio é o ponto de menor energia na física. E você vai fazendo isso até achar o mínimo de energia global do problema, né? Bom, o método de Monte Carlo, ele tem como vantagem que ele não precisa de cálculo de forças, você só precisa calcular a energia, né? Contudo, a dinâmica molecular, ela, em princípio, representaria um filme de como o sistema vai evoluindo com o passar do tempo. E o método de Monte Carlo, por ser um método estocástico, ele não é um filme. Então, as configurações vão variando de maneira aleatória, e essa maneira como as configurações variam, ela, em princípio, não é real. Ela não corresponde à realidade. Ela é uma variação aleatória do sistema até achar a situação de mínimo. Vai ser... Tudo bem, professor? Tudo bem aqui? Tá. Então, esse fluxograma aqui mostra mais ou menos a ideia da dinâmica molecular, né? Então, a gente tem as equações de Newton, e a gente sabe que a força é dada pelo gradiente do potencial. Então, o método começa. Eu vou definir as posições iniciais dos átomos e as suas velocidades. Vou calcular as forças, utilizando essa equação aqui de cima. Calculo as forças. Tendo as forças, a gente vai resolver as equações de Newton para obter as posições e as velocidades das partículas do sistema em diferentes instantes de tempo. E aí, com base nisso, a gente pode calcular, então, as propriedades que a gente tem interesse. E a gente vai ver se o tempo de simulação atingiu o máximo que a gente definiu a priori, a gente para a simulação de dinâmica molecular, senão a gente continua. A gente volta aqui. Esse é o fluxograma. Tudo bem, gente? Tudo sim. Tudo. Chegou, Giovana? Faz um tempinho já, professor. Tô acompanhando aqui. Legal, sem problema. E o método de Monte Carlo, como eu estava falando para vocês, né? Então a gente também começa de um chute inicial para calcular a primeira energia. E aí o nosso algoritmo vai fazer uma modificação aleatória
na configuração desse sistema e calcula a energia de novo, né? Aí tem a regra de aceitação, que é chamado, de algoritmo de Metrópolis. Então, ela não é simplesmente assim, diminuiu, eu aproveito, aumentou, eu jogo fora. Não é assim. Então, se diminui, a nova configuração é aceita, mas se aumenta, a nova configuração tem uma probabilidade de ser aceita também, né? Então, esse algoritmo de Metrópolis, ele é uma maneira muito eficiente de você realizar o cálculo por Monte Carlo, né? Bom, isso daqui converge quando o número de passos que você se propôs a dar no começo da simulação termina, né? Então, essas são as diferenças do Monte Carlo e da dinâmica molecular, né? Então, no Monte Carlo, a gente não calcula a força e as modificações nas configurações do sistema, elas são aleatórias, né? Então, no Monte Carlo, eu não tenho um filme, né? A gente vai ver que na dinâmica molecular também não é bem assim. Mas tudo bem, por enquanto é isso. Alguém tem alguma questão até aqui? Não, muito bem. Eu deixei para vocês no Tidia, existe uma infinidade de textos sobre dinâmica molecular, é tanta coisa que vocês podem ficar até mais confusos do que esclarecidos, né? Tem essas notas desse cara aqui, o Fúrio Ercolesi, embora as notas sejam meio velhinhas, devem ser da época em que vocês estavam nascendo ali, meados dos anos 90. São boas notas, né? E a gente também vai usar o programinha dele para fazer as próprias dinâmicas moleculares. Então, vale a pena dar uma olhada. Tem uma outra do Allen, que também são notas interessantes, são claras e intuitivas, né? Sem serem muito longas. Bom, então, a dinâmica molecular pode ser usada em líquidos, né? É muito difícil você simular a interação de água, por exemplo, com uma superfície. Então, essa técnica de dinâmica molecular, ela é muito utilizada para esse tipo de situação, né? Ela pode ser usada para a gente estudar defeitos, principalmente defeitos extensos, né? Como contorno de grão, discordâncias, né? A gente pode estudar fraturas em materiais, né? Então, como é que o material vai se desgastar e eventualmente colapsar numa fratura. Superfície é um negócio difícil de estudar, né? Superfícies podem ser muito complexas. Problemas como fricção, também a gente tem uma área de contato grande, né? E daí por diante, tá bom, pessoal? Agora, não se restringe a problemas de materiais, ele também é muito utilizado em análises de biomoléculas, em análise de fármacos. A professora Ana Lígia, do CMCC, faz isso, acho que o professor Kimos também faz isso, do CCNH, para essas aplicações, né? E muito bem. Então,
nos primórdios da dinâmica molecular, ali no seu começo, hoje em dia, obviamente, a coisa é um pouco mais envolvida. Então, a ideia era, eu quero calcular esferas que vão colidir umas com as outras, e eu quero prever quando essa colisão vai ocorrer. Eu vou recalcular as posições e as velocidades dessas esferas após as colisões, e a gente vai repetindo isso iterativamente até atingir algum critério de convergência, né? Então, aqui é uma imagem de um sólido de moléculas, sei lá, parece biomoléculas, né? E do lado a situação de um líquido, né? Então, isso é depois de 3.000 colisões, em média, que cada componente sofreu. E o potencial que vai reger esses sistemas, ele vai ter essa cara, né? Então, eu tenho um termo de um corpo só. Em geral, esse termo de um corpo só, ele é um potencial externo, como se eu tivesse um campo elétrico no sistema, né? Então, nesse caso, as minhas partículas estão interagindo com o campo elétrico e não com outras partículas. Então, por isso que eu tenho um termo aqui de um corpo só. E a gente tem os termos de dois corpos, que são os termos intermoleculares, né? A gente pode ter termos de 3 corpos também, de 4 corpos, e muitas vezes a gente tem, né? Vocês já devem ter ouvido falar de ângulo de torção, enfim, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Basta dizer nesse momento que quanto mais complexos você coloca os potenciais de interação parametrizados, mais custoso computacionalmente é para resolver o problema. Então, a gente sabe da boa e velha segunda lei de Newton, que F é igual a ma. Então, eu tenho ali um monte de partículas, elas têm velocidade, daí o A. E a força pode ser obtida por essa expressão, que é menos o gradiente do potencial atuando no sistema, né? Do potencial atuando no sistema. Tanto o potencial interatômico quanto o potencial externo, ou intraatômico. Bom, então qual seria a estratégia para a gente usar essa ideia para prever como é que um sistema vai evoluir com o tempo? Então, a gente pode escrever a lei de Newton nessa forma, como sendo a derivada do momento, né? Que, embora não seja a maneira como vocês viram no colégio e provavelmente na maior parte dos cursos da UFABC, a segunda lei de Newton é escrita dessa forma, né, como a derivada do momento linear, né? Então, F dp dt, foi assim que Newton escreveu, inclusive, só que como a massa costuma ser constante no tempo, então a gente escreve somente dr p2r dt2 é igual a F sobre a massa. Então, a força obtida pelo potencial e o R seria obtido integrando essa equação que é a lei de Newton. Eu poderia obter também a velocidade das partículas, integrando a lei de Newton.
Agora, isso para uma inteligência poderosa, que Laplace falou, seria muito fácil de fazer. Para nós que temos a nossa inteligência humana, a gente precisa bolar alguma maneira de fazer isso, né? Que não é fácil. Então, a primeira ideia que a gente poderia ter seria expandir tanto o vetor posição quanto o vetor velocidade em série de Taylor. Né? Então aqui eu tenho que um R de t mais ΔT vai ser igual ao R de t mais dr dt vezes ΔT, né? dr dt é velocidade. E aqui eu tenho um termo que é tudo que eu estou perdendo quando eu trunco essa expansão, essa série de Taylor, na primeira ordem. Então, eu tenho termos aqui que são multiplicados por ΔT ao quadrado, ou ΔT ao cubo, ΔT à quarta, mas o mais importante, obviamente, é ΔT ao quadrado. Né? Então, esses a gente chama de termos de ordem superior, e esses termos aqui ficam mais importantes quanto maior for esse ΔT. Né? Então, se o intervalo de tempo que eu estou usando para integrar as equações for muito grande, o meu erro vai ser maior. Né? Faltou terminar aqui a frase, a gente assume que as funções sejam bem comportadas dentro do domínio, significa que elas são diferenciáveis, que elas são finitas, que elas, enfim, contínuas. Né? Existe um erro intrínseco à expansão, que é proporcional ao passo temporal. Né? Quanto maior esse ΔT, maior é o erro. Se eu faço um ΔT muito pequeno, eu não consigo produzir muita solução. E é importante notar aqui que esse cálculo das forças, né, por essa expressão aqui, é a parte que tem maior custo computacional nesse método. Bom, se a gente pegar um exemplo simples de um oscilador harmônico clássico, então, o potencial é um meio de kx2, e a força no oscilador harmônico é F igual a Kx, né, onde x é a posição, então, obviamente, x é uma função do tempo, e a força varia aqui. Como a gente sabe, né, pessoal? Quando você tem um oscilador harmônico, nos extremos a força é máxima, e justamente no momento em que o seu oscilador harmônico passa pelo zero, enfim, então nós temos condições iniciais aqui. Então eu estou dizendo que no instante t igual a zero, o oscilador está parado, está no ponto zero, e a velocidade dele é zero também. Né? Poderia ter outras condições de controle. Então, isso daqui a gente sabe resolver, né? E resolver de maneira exata. Então, a solução para a posição do oscilador harmônico é V0 sobre ômega seno de ômega t, onde esse ômega é a frequência angular natural do oscilador harmônico, e ela é dada pela raiz da constante de mola sobre a massa. Então, a energia do sistema é a energia cinética mais a energia potencial. A energia cinética é um meio de mv2, a energia potencial é um meio de kx2. Bom, só que, como eu falei para vocês, quando
o sistema está no ponto x igual a zero, por exemplo, a energia potencial é nula, né? Então, nesse ponto aqui, é simplesmente um meio de mv2, né? Agora, a energia vale para todos os outros momentos, porque a energia mecânica é conservada, né? Então, eu estou tratando aqui ainda o sistema como não dissipativo. Aqui tudo bem, gente? Tudo sim. Tá. Tudo. Agora, quando a gente olha para os gráficos, a convergência desse algoritmo é péssima, né? Então, notem que essa convergência ela vai piorando conforme o tempo passa. Ó. Aqui estava todo mundo muito bem, mas nas primeiras simulações estava bem, e com o passar do tempo os resultados vão se tornando discrepantes, né? Quanto maior o passo de integração, mais rápida é essa degradação da trajetória do sistema. E aqui eu tenho a energia do sistema, como ela varia com o tempo, conforme eu vou realizando as simulações, né? Então, esse método aqui, chamado de método de primeira ordem, ele é bastante pouco preciso. Bom, então uma outra coisa que a gente poderia tentar é fazer a expansão até segunda ordem, né? A gente tinha feito até a primeira ordem, a expansão em séries de Taylor. Vamos fazer em segunda ordem, né? Então, aqui eu estou com D2R e DT2, e aí eu estou usando a segunda lei de Newton. D2R, DT2, é a força sobre a massa, né? A lei de Newton. E a gente tem também as velocidades das partículas, né? Bom, só que aqui, na expressão para velocidade, aparece essa derivada chata da força, né? Então, em princípio, a gente poderia pensar, mas e se eu resolver aqui para o R primeiro, né? Eu obtenho a força pela derivada do potencial do sistema. Eu sei os R's iniciais e os T's iniciais, e a partir disso eu vou obter os V's, né? Bom, esse método é chamado de algoritmo de Euler, e ele é péssimo, né? A convergência dele é muito ruim. Então a gente vai continuar com essa ideia de usar uma expansão até a segunda ordem, mas a gente vai fazer um outro truque para aproximar essa derivada da força aqui, que é escrever por diferença finita, né? Escrever isso por diferenças finitas. Então, f de t mais ΔT menos f de t, isso é aproximadamente igual à derivada do f de t, mais aqui um termo de resíduo, né? Um termo de erro. Bom, agora a gente substitui isso na expressão para velocidade. Então, agora sim, a gente pode calcular as posições. Então, quando as posições dos átomos mudarem, o potencial vai mudar. Eu vou substituir essas posições no potencial. Aí a gente tira o gradiente do potencial e obtém a força de novo. E substitui isso tudo na expressão para o V e obtém as velocidades das partículas.
Então, utilizando essa expressão aqui de novo. E vocês notem que essa aproximação de segunda ordem, ela tem uma convergência bem melhor do que o algoritmo de primeira ordem. Então, aqui não dá para vocês verem, mas a curva vermelhinha está bem em cima da curva azul. Bom. A energia do sistema também converge. Então, vocês podem ver que aqui, esse gráfico aqui não está muito bem em escala, mas, de qualquer forma, as oscilações de energia aqui, de 0,5 a 0,5012. Né? Então, a oscilação de energia durante essa dinâmica molecular foi muito pequena. E é isso. Então, os nossos resultados são muito melhores com essa aproximação de segunda ordem, mas a gente precisa continuar tomando cuidado se o tempo de simulação for muito longo. Né? Então, se você deixa a simulação, mesmo que você use um passo temporal adequado, que é o intervalo de tempo entre o cálculo da força uma vez e a segunda vez, você pode ver que o resultado com a expansão em segunda ordem, ele vai muito melhor. Mas mesmo assim, a gente precisa continuar prestando atenção. Né? Então, se o tempo de simulação aqui, ó, eu tenho 0, 2, 4, 10 segundos, aqui eu tenho 700, 750, né? E aqui eu já tenho 2100. Então, o que a gente pode observar aqui é que quando o intervalo total de simulação é moderado, é modesto, a minha simulação ela casa muito bem com o resultado experimental. Conforme eu vou deixando a simulação rodar por muito tempo, eu começo a ter esses desvios. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho o x de t, e aqui o r. Então, a trajetória da simulação começou a sair de fase em relação à trajetória exata, que está aqui em verdinho, e conforme o tempo vai aumentando, essa discrepância aumenta ainda mais. Tá? Mas é importante vocês notarem uma coisa, pessoal, esse desvio aqui da trajetória, ele só me mostra que o tempo do filme mudou em relação ao experimento. Né? Mas a trajetória se mantém, porque afinal esse é um método determinístico. Então a gente também tem que avaliar até que ponto isso é um problema, né, no nosso cálculo. Agora, se a gente usa passos temporais muito grandes, a gente vai ter resultado impreciso. Então pega o exemplo do oscilador harmônico. Né? Vamos dizer que o período de oscilação dele é 0,1 segundo. Então, se eu fizer o meu passo de integração em 0,05 segundo, isso é pequeno. Né? Então, eu tenho a chance de perder alguma coisa que acontece no meio caminho. Né? O exemplo do oscilador harmônico não é muito bom, porque é um só, mas imagine que você tem várias partículas interagindo. Né? Se você pega um intervalo de tempo muito grande, entre o cálculo de um passo e o passo seguinte,
você deixa de ver, por exemplo, colisões que podem ter acontecido. Né? Então é por isso que o passo de integração tem que ser visto com muito cuidado. Eu já vou voltar a isso daqui a pouco. Né? Existem outros esquemas de integração das equações de dinâmica molecular clássica, mas em grande parte dos casos é o Verlet mesmo que a gente usa, né, que é esse termo de segunda ordem. E essa instabilidade do algoritmo, quando o tempo de simulação total é longo, ela é devido à interconexão que existe entre a velocidade, a aceleração e a posição. Então, quando a gente quer calcular a velocidade num instante de tempo seguinte, a gente precisa da posição que a gente usou para calcular as forças. Só que, em princípio, isso está associado à aceleração do sistema. E a aceleração do sistema, ela influi na posição das partículas. Né? Então, essa interconexão entre velocidade, aceleração e posição é o que causa com que a simulação de dinâmica molecular vá errando se o tempo de simulação total for muito longo. Né? E, infelizmente, pessoal, a má notícia é que não há algoritmos que sejam bons para descrever o que acontece numa interação curtinha e também o que acontece numa interação muito longa. Né? Então, não tem um coringa que serve para todo mundo. Bom, mais do que isso, as trajetórias de sistemas, mesmo clássicos, elas são muito sensíveis às condições iniciais. Né? Então, se você tiver dois sistemas que começam em situações muito semelhantes, conforme o tempo vai passando, esses sistemas podem ficar nada a ver um com o outro. Né? Isso daqui é um exemplo de sistema complexo, né? O caos determinístico, que está envolvido no nosso prêmio Nobel aí de física desse ano. Bom, é importante frisar, pessoal, que o método de dinâmica molecular, mesmo que ocorra aquele descompasso entre a trajetória real e a trajetória simulada, isso não é um enorme problema, porque na maior parte dos casos eu não quero saber o filme exatamente, eu quero fazer uma análise estatística de sistemas que têm muitos milhares de átomos. Muito bem, alguma pergunta até aqui, gente? Por enquanto não, professor. Eu sei que eu estou indo rápido e o problema de dar aula em slides é esse, a gente voa um pouquinho, mas se vocês tiverem perguntas, perguntem. Tá? Então, pessoal, a gente está falando aqui de potencial, né? E então a gente tem partículas interagindo, átomos ou moléculas ou bolas de bilhar, ou seja lá o que for. Né? E como é que a gente vai escrever isso? Então, existem várias maneiras da gente escrever esses potenciais de interação entre as partículas num sistema de dinâmica molecular. A gente sabe que no mundo real, a interação entre átomos, em sólidos ou em moléculas, ela é de natureza quântica. Né? Então, eu tenho ligações químicas sendo formadas e sendo rompidas. Por muito tempo, a dinâmica molecular clássica não se propôs a abordar esse tipo de situação. Mas isso mudou, e não faz muito tempo que mudou. E hoje em dia existem potenciais clássicos parametrizados que descrevem com relativa precisão
essas ligações interatômicas, né? E mesmo o rompimento de ligações interatômicas. Então, esses são chamados de potenciais de Reax. E são bem recentes. Contudo, pessoal, a gente tem que levar em conta que sistemas atômicos são difíceis de parametrizar. Dependendo das condições que você está usando, a parametrização que você fez, ela pode não ter nada a ver, né? Pega o exemplo do carbono. Então, o carbono ele pode formar a ligação sp, sp2 e sp3. O cara é realmente pentelho. Então, quando eu vou fazer uma análise de um sistema envolvendo átomos de carbono, eu posso estar perdendo toda a descrição verdadeira, a descrição física do problema, por estar usando potenciais clássicos e não químicos, e não quânticos, né? Então, pessoal, sempre que a gente faz uma simulação de dinâmica molecular clássica, eu tenho que saber o seguinte: o resultado que eu estou tirando, ele é parte do que eu pus na minha simulação, ou ele realmente é uma previsão nova, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui para uma banca que o aluno via como uma nanopartícula de cobre, se eu não me engano agora, como que ela interagia quando ela era atingida por um projétil, né? E ele falou, então, essa partícula atingida pelo projétil, mas com o passar do tempo ela vai se recompondo e o cobre se mantém na estrutura cristalina, que eu não me lembro agora, era cúbica de face centrada, eu acho, né? E eu falei para ele, mas escuta, o seu potencial de interação é um potencial de interação para o cobre que é cúbico de face centrada. Então, é claro que o seu resultado está te dando que os átomos vão ficar na configuração cúbica de face centrada, né? Eu não precisava nem fazer a simulação para saber isso. Se você está mandando os átomos ficarem cúbicos de face centrada, é isso que eles vão fazer, né? Então, a gente precisa sempre se perguntar o que realmente é uma informação nova que eu estou tirando do meu cálculo, né? Eu fazer um cálculo e parametrizar ele para que ele tenha um certo comportamento, ele vai ter esse comportamento, porque eu estou forçando ele a ter. Entenderam aqui onde a porca torce o rabo, pessoal? Entendi. Sim. Bom, com relação a essa escolha do passo temporal, infelizmente não existe regra também. Existe um pouco de bom senso, né? Então, se eu vou simular um líquido, eu tenho uma ideia ali com base na densidade do líquido, com base na temperatura, eu tenho uma ideia do tempo médio de colisão entre moléculas nesse líquido, né? E o meu passo temporal para a dinâmica molecular, ele tem que ser substancialmente menor do que esse tempo de colisão. Senão a colisão acontece e eu nem estou vendo, né? Ou se eu estou descrevendo moléculas que vibram, então o passo de integração temporal da minha dinâmica molecular, ele tem que ser da ordem de 10% desses modos de vibração da molécula, para que esses modos de vibração sejam capturados, né? Então, em física, a gente
costuma simular com esses passos de 0,1 até 10 femtosegundos. Em alguns casos pode ser maior, em alguns casos pode ser menor, né? Então, aqui alguns exemplos, isso eu tirei de um texto do professor Jeff Grossman, né? Então, átomos se transladando pelo espaço é da ordem de 10 a menos 14, né? 10 femtosegundos. Então, femtosegundo é 10 a menos 15. Esse aqui é 10 a menos 14. Uma molécula rígida, então o tempo de integração é menor. Moléculas flexíveis, né, da ordem de 2 vezes 10 a menos 15, então um pouquinho menor ainda. E daí por diante, tá bom, pessoal? Então, infelizmente, a gente tem que experimentar um pouco, e ele é um pouco por tentativa e erro. A experiência vai dando para a gente uma ideia de qual é o passo adequado, mas a gente tem que fazer as experiências, a tentativa e erro. Esse cara aqui, esse potencial, ele é um dos mais emblemáticos em dinâmica molecular, porque ele é relativamente simples. Ele é chamado de potencial de Lennard-Jones. Muitas vezes vocês vão ver escrito só como LJ. Então, o potencial de Lennard-Jones, ele tem um termo atrativo, que varia com a sexta potência da distância entre as partículas, e um termo repulsivo, que varia com a 12ª potência inversa da distância entre as partículas, né? Então, significa que, se o R for muito pequenininho, esse termo aqui, que está elevado à potência 12, vai ficar enorme, né? Ou seja, se as partículas chegarem muito perto uma da outra, o potencial de Lennard-Jones vai mandar elas se afastarem. Agora, se elas se afastam demais, aí esse outro termo aqui fica dominante, que é o termo atrativo, e as partículas voltam, né? Então, aqui no poço de potencial, eu tenho a distância de equilíbrio do potencial de Lennard-Jones. Isso vai me dar, então, a distância de equilíbrio entre essas duas partículas. Sejam elas átomos, moléculas, ou bolas de bilhar, ou o que quer que for. Tá? Então, esse potencial de Lennard-Jones, ele é bem artificial, ele é um modelo simples, né? Ele é baseado em 2 parâmetros, o parâmetro sigma, né? Então, o parâmetro sigma, ele vai me dizer qual é a distância de equilíbrio entre os átomos. E esse parâmetro aqui, epsilon, ele vai me dar a energia no ponto de energia mínima. Então, ele vai me dar a energia de ligação entre os átomos, né? Então, você notem, pessoal, que se vocês colocam a distância de equilíbrio, né? Então, vai ser aqui o ponto na base desse potencial. E o que acontece aqui na base do poço de potencial? O que acontece num ponto de mínimo, pessoal? Nesse ponto eu tenho a maior energia de ligação. Sim, mas matematicamente falando, o que acontece com a curva? Derivada zero aí. Derivada é zero, né? E a segunda derivada é positiva. Então, se a derivada aqui é zero, então a gente deriva isso. Então, eu vou ter aqui
12 sigma elevado a 12 vezes R elevado a menos 13, certo? E 6 sigma elevado a sexta sobre R elevado a menos 7, né? Ou vezes R elevado a menos 7. Isso tudo é igual a zero. Então, com base nesse parâmetro sigma, eu vou ter qual é a distância de equilíbrio entre os dois átomos aqui envolvidos no potencial de Lennard-Jones. Esse parâmetro sigma é que vai definir para mim qual que é essa distância de ligação. Tá claro isso para vocês, pessoal? Assim, professor. E por outro lado, então, se eu substituo esse sigma de equilíbrio que eu calculei nessa equação, esse parâmetro aqui, 4 epsilon, ele vai me dar o valor da energia. Né? Então, esses dois parâmetros, epsilon e sigma, dependendo da molécula que eu tiver, eu vou mudando eles para que eles deem para mim a distância de ligação atômica correta e a energia de ligação correta. E esse potencial de Lennard-Jones, ele funciona relativamente bem, por mais surpreendente que seja, para gases a temperatura ambiente. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bom, limitações da dinâmica molecular, né? Aqui eu estou usando os acrônimos em inglês, MD, que vocês vão ver bastante. Tá? Então eu volto a dizer, eu estou tratando átomos por forças que são clássicas, que são aproximadas e que são parametrizadas. Então, qual é o verdadeiro poder de predição que eu tenho aqui? Né? Outra, o tamanho do sistema. Se você tiver computadores muito bons, você pode chegar a algo da ordem de milhões de átomos. Né? E o tempo total de simulação, você não consegue passar de alguns nanosegundos, isso de novo, com um computador muito bom. Né? Essas são algumas das limitações. Né? Bom, pessoal, então, só para a gente concluir a aula de hoje, eu quero falar rapidamente com vocês de duas questões importantes quando a gente faz simulações. A primeira é chamada de condição periódica de contorno. Né? Então, vocês sabem que quando a gente descreve um cristal, se você tem um cristal de 1 centímetro, né, em 1 centímetro cúbico de silício, a gente tem da ordem de 10 a 23 átomos de silício. É impossível simular 1 centímetro cúbico de silício. Mas o fato é que eu não preciso simular o centímetro todo, porque sendo silício cristalino, a gente faz aquela construção de preencher o espaço com uma estrutura mínima, que conforme eu vou repetindo em todas as direções, ela vai descrever o meu sistema todo, que é periódico. Né? Então, isso é a condição periódica de contorno. Tudo que você colocar na simulação, o computador vai fazer imagens dos lados, acima e abaixo, até completar o sistema todo como se fosse infinito, em todas as direções daquele tamanho. Né? Existe um problema de usar condição periódica de contorno. Né? Então, se você usar uma caixinha muito pequena, você acaba perdendo a descrição de certos fenômenos. Né?
Então, se você usa uma caixa muito grande, o custo computacional é grande. Se você usa uma caixa pequena, você deixa de descrever colisões, por exemplo, e o seu resultado também é ruim. Bom, a gente vai ver um exercício em que vocês vão fazer isso e vão sentir na pele. E a última coisa importante de falar é de relaxação de coordenadas. Então, eu tenho um cristal ali de silício e ele vai ter uma configuração de equilíbrio que eu quero descobrir. Então, como é que isso é feito? A cada interação da dinâmica molecular, as coordenadas e as velocidades das partículas que compõem o sistema são recalculadas, né? E a geometria do sistema, a gente diz que ela está otimizada quando a gente encontra o mínimo global de energia. Então, se vocês olharem a superfície de energia potencial de qualquer sistema, ela vai ter essa cara aqui, né? Então, ela tem pontos de mínimo, ela tem pontos de máximo, e essa é a superfície de energia potencial, e a gente quer, em princípio, achar os pontos de mínimo global aqui. O ponto de mínimo global é o que a gente quer encontrar. Não queremos encontrar o mínimo local, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Existem diversos algoritmos, né? A gente sabe, como falou o Leonardo, que no ponto de mínimo a derivada é zero e a segunda derivada é positiva, porque se é um ponto de mínimo, a concavidade é para cima, né? Eles chamam de energy hull, em inglês, o casco de energia. Bom, eu não vou entrar em muito detalhe aqui dos métodos que são utilizados para fazer esses cálculos de minimização de energia, né? Aqui, de novo, eu peguei de uma apresentação do professor Grossman, que era de Berkeley, agora está no MIT. Ele coloca aqui essa discussão do método simplex e o método univariável sequencial, né? Então, você tem uma figura gerada com m mais 1 vértices. Um dos vértices corresponde às coordenadas iniciais do sistema, e todos os outros são gerados movendo uma coordenada por vez, né? A energia é calculada em cada um dos vértices. Então, para um sistema de n partículas, a gente tem 3n mais uma cálculos, né? Então, para cada coordenada, você tem para cada partícula, desculpa, você tem um cálculo. Então, várias modificações, várias mexidas no espaço de fase, então, são tentadas. Reflexão, expansão, contração. E aí você vai vendo como é que a energia vai se reduzindo. Então, é um método para você tentar acelerar, né? Encontrar o ponto de energia mínimo. Tá? Existem diversos outros métodos, eu não vou entrar aqui no mérito disso, mas era só para vocês saberem que existe. Então, pessoal, a parte de dinâmica molecular é essa. As mensagens importantes que a gente tem aqui é que o potencial de interação entre os entes
Ele é parametrizado, né? Então, ele é parametrizado com base para que o sistema reproduza alguma propriedade que eu sei que ele tem, né? Então, se eu quero descrever silício, eu vou fazer um potencial que faça com que os átomos de silício tendam a se cristalizar numa estrutura cúbica de face centrada, como eu falei para vocês, né? Então, eu estou impondo isso, né? Tinha um outro trabalho que o cara analisava grupos de poucos átomos de silício, era uma simulação de nanoescala. Ele falava, os átomos continuam na configuração cúbica de face centrada. Se você está usando um potencial assim, é claro que eles vão continuar, né? Então, essa é uma limitação importante do método. Bom, outro ponto importante é o passo temporal da dinâmica molecular. Ele precisa ser escolhido de maneira muito criteriosa. Não existe regra de bolo para saber qual que é o passo correto. Existem alguns insights, né? Algumas guias, mas não existe uma regra que valha sempre. Bom, a gente precisa estar sempre atento à convergência do método. Se o tempo total de simulação é muito grande, a convergência piora. E bom, as forças são calculadas pelo gradiente do potencial. E a gente precisa sempre estar atento às oscilações da energia e da temperatura do sistema para saber se ele não está divergindo. Tá? Porque se o tempo de simulação total for longo bastante, ele vai começar a divergir. Mas isso vai ser acusado pelos gráficos de energia e de temperatura que vão deixar de se conservar. Muito bem. Tenho perguntas? Aula densa de novo, né? Eu sei. Por enquanto não, professor. Eu vou dar uma estudadinha para formular bem minhas dúvidas. Muito bem. Mais alguém? Acho que por enquanto não, professor. Quando a gente for fazer de fato as simulações, eu acho que vai ter. Tá. Então, pessoal, para sexta-feira, eu vou deixar a aula gravada. Sexta-feira é véspera de feriado, e mesmo que se vocês não forem viajar, eu imagino que a cabeça de vocês vai estar nas nuvens. Então, eu vou deixar a aula gravada para vocês fazerem quando for mais apropriado para vocês. E a gente vai fazer uma simulaçãozinha de dinâmica molecular no site do NanoHub, que assim vocês aproveitam também e veem como é que ele funciona para vocês fazerem os projetos de vocês, tá? Então, eu vou deixar essa aula gravada e aí a gente volta a conversar na quarta-feira. A gente precisa, eu vou pedir para vocês me mandarem até o final da semana que vem os primeiros resumos das falas que vocês pretendem fazer para o seminário. Tá? Então, vocês têm essa semana e a semana que vem inteira, inclusive o feriado, para discutirem e fazerem propostas, né? A minha ideia de fazer assim é ajudar vocês, se vocês estiverem querendo fazer algo muito fora do razoável. Não, eu vou pôr no dia.
uma atividade. E então é isso. Muito bem. Não temos mais questões? Não, professor. Então tá bom, pessoal. Então, boa noite, bom descanso para vocês. Sexta-feira, aula gravada. E quarta-feira a gente volta a conversar. Assim, trabalhem só um minuto. Trabalhem para colocar a janela virtual, a máquina virtual Linux no computador Windows de vocês, tá bom? Se tiverem dificuldade, falem comigo. Pois não, Rodrigo. É que eu tô sem grupo ainda, não sei se tem algum grupo de WhatsApp para eu tentar Tem. achar um grupo. Né? Cadê o grupo? Você passa para ele? Giovana? Oi, Rodrigo, eu posso te passar, sim. Beleza. Coloca no chat aqui. Você pode mandar o link do grupo, não pode, Giovana, aqui no chat? Posso, só vou ver como que eu faço isso. Peraí. Não. Se alguém tiver e fácil também, eu vou tentar descobrir como é que pega link. Você tem que estar no web, eu acho, né? Deixa eu ver aqui nos meus grupos. Dados do grupo. Eu posso passar meu número aqui, aí você adiciona lá. Mais fácil. Pode ser também. Eu tô tentando abrir o web aqui, o WhatsApp, ele tá carregando. Me manda seu número que eu já te passo, que eu já te chamo. O link tá aí, ó. Beleza, já consegui aqui, valeu. Legal, pessoal. Então é isso, tá bom, gente? Tudo certo, bom, professor. Boa noite, obrigada. professor. Muito obrigado. Tchau. Boa noite, professor. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor.